Então, pessoal, vamos lá falar sobre periodização adicional de carboidratos? Vamos lá! É isso aí, pessoal. Então, vamos discutir agora sobre periodização de carboidratos. Então, o que acontece? Nós temos que isso é um processo que nós temos em certos momentos da nossa alimentação que a gente oferece bem menos carboidratos e em outros momentos, né, pode oferecer mais com um certo objetivo. Os benefícios que nós temos pode ser ajudar na perda de peso, principalmente porque alguns grupos de alimentos ficam limitados e as pessoas acabam fazendo voluntariamente, involuntariamente, uma seleção menor e uma restrição calórica e também, uma quantidade reduzida de insulina, que é estimulada quando você faz esse tipo de dieta. Isso também é uma boa vantagem para as pessoas que têm problemas com resistência à insulina, que isso é muito associado à síndrome metabólica. Todas aquelas coisas, como pressão alta, glicemia elevada, gordura na região abdominal, que pode causar doença cardiovascular, todas elas, podem ser reduzidas com essa dieta que estimula menos insulina, com esse tipo de estratégia que estimula menos insulina. Aí, o que nós vamos enfatizar hoje é que esse tipo de estratégia com certeza pode beneficiar as pessoas que praticam exercícios, de longa duração, o que nós chamamos de exercício de endurance. Porém, a gente tem que observar que os malefícios, têm que ser bem monitorados, que algumas pessoas não toleram bem à medida que a gente vai baixando a quantidade de carboidratos, e isso na dieta pode até dar uma certa deficiência de fibras e compostos fitoquímicos, que tem nessas várias fontes vegetais ricas em carboidratos. Então, acompanhamento, de nutricionista é sempre necessário. Então, para vocês entenderem um pouquinho, pessoal, vocês têm que entender como é que funcionam as nossas reservas energéticas do nosso corpo. Principalmente nós temos reserva de carboidrato, que é o que nós chamamos de glicogênio, que se localiza no fígado e na musculatura, é onde a gente acumula carboidrato. Temos, como vocês podem bem perceber, uma generosa reserva de tecido adiposo, de gordura no nosso tecido adiposo. E às vezes, quando é necessário, nós podemos também utilizar a proteína que está em vários órgãos e principalmente na musculatura como fonte de energia. Então, enquanto nós temos uma boa quantidade de glicose, por exemplo, quando nós nos alimentamos, nós temos uma boa secreção de insulina. E a gente vai enchendo os nossos tanques, começando, principalmente pelo glicogênio, que vai ficar cheinho, depois a gente vai fazendo síntese proteica, vai acumulando aquela gordura que está na alimentação, enquanto a gente está naquele estado alimentado. À medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo menos desse carboidrato disponível, a glicose vai diminuindo, e aí nós temos a, vamos dizer assim, substituição gradual da insulina por níveis maiores de glucagon. E aí quando isso acontece, a gente vai começando a diminuir esse glicogênio, menos e menos, principalmente no fígado, mas também vai diminuindo na musculatura. E aí, você tem esse glicogênio reduzido, quando você tem menos carboidrato. E se você persistir isso, você vai ter menos síntese proteica, vai ter degradação de proteínas e também vai tendo degradação de gordura, à medida que o tempo vai passando cada vez mais sem esse carboidrato na sua alimentação. Então, para a gente contextualizar bem, uma alimentação normal, digamos assim, de carboidrato, ele tem por volta de 45 a 65% de carboidratos. À medida que você for limitando, a gente já considera por volta de 26, 30%, uma dieta que já é low carb, que já é baixa em carboidrato. Se você quiser ficar realmente muito baixa, que ela tende a produzir corpos cetônicos de tão baixa que fica, é tipicamente você não oferecer mais do que 20 a 50 gramas de carboidrato por dia. Aí, como nós mencionamos, esse tipo de dietas que estão reduzidas em carboidrato reduzem bastante essa resistência à insulina, que é causadora, de diabetes, é causadora, de dislipidemia, é uma causadora de mais facilmente as pessoas ganharem peso, e todas aquelas complicações que acabam causando doenças cardiovasculares. Também é possível a gente observar que, como a insulina é considerada um grande hormônio anabólico, a baixa dela, com a dieta com baixo carboidrato, faz com que glucagon, a adrenalina, que também é chamada de epinefrina,
e cortisol acabem predominando, né, nesse tipo de estratégia com pouco carboidrato. E obviamente, né, esses hormônios são aqueles que fazem o estímulo da gordura do nosso tecido adiposo ser quebrada, né, e a gente vai provavelmente, né, ter uma perda de peso, se a gente conseguir manter isso, né, sem ter nenhum efeito adverso. Então, agora a gente chega naquela pergunta: é melhor fazer uma dieta low carb ou fazer uma dieta normal carb? O que que acontece, né? Vários estudos estão mostrando, né, que você pode fazer uma dieta low carb e isso acaba fazendo com que ao longo de vários meses isso tenha um efeito positivo. A gente pode mostrar aqui, né, uma dieta que foi feita com restrição de gordura ao longo de 2 anos, comparado com a dieta aqui, ó, que foi feita com restrição de carboidratos. As pessoas que perderam peso, né, tiveram uma perda mais considerável do que essas que reduziram gordura. Porém, em outros estudos, a gente pode ver aqui na conclusão que não houve diferença. Então, por que isso acontece? Varia bastante, né? O que é o principal definidor disso é que a adesão da dieta que eventualmente cause uma deficiência calórica é que vai ser o mais efetivo. Então, não importa se a dieta é low carb, se ela é cetogênica, se você reduziu gordura, ou se você faz jejum intermitente, ou se você faz a dieta paleolítica, o importante é você principalmente conseguir fazer uma redução da quantidade que você consome comparado com o que você gasta, ficar em negativo. Ok, pessoal, e agora a gente vai discutir o que essa redução de carboidrato tem a ver com exercício, com pessoas tendo uma performance melhor. O principal tema que nós vamos discutir aqui é que quando nós reduzimos carboidrato uma considerável quantidade, né, consideravelmente a gente baixa para ficar bem pouco, nós ativamos essa enzima, esse caminho metabólico que é conhecido como AMPK. A gente vai enfatizar bastante. Ela é chamada de AMPK porque ela é uma quinase dependente de AMP. É uma sigla em inglês, eu vou falar um pouquinho melhor disso, né, adiante. Mas antes disso, nós temos, né, várias maneiras de a gente fazer essa redução de carboidratos. Por exemplo, a principal que vem à cabeça, né, é uma dieta low carb. Mas também nós podemos fazer um treino depois de você ter dormido de noite, acordou em jejum. Isso vai ter bem carboidrato limitado, né? As suas reservas de glicogênio vão ficar bem baixas. Você pode fazer o seu exercício e durante o período de recuperação não ir atrás de se alimentar com não carboidrato. Pode você dormir e naquele período, né, da noite, da tarde, você se alimentar de todos os outros nutrientes, né, energéticos menos o carboidrato. Você pode fazer, né, treinar com pouco consumo de carboidrato e você pode treinar 2 vezes ao dia, né, também tentando desconsiderar a quantidade de carboidrato antes do primeiro treino e entre esses treinos e até após o treino, né? Várias maneiras que você tem de reduzir os carboidratos. Ok. E aí? O que acontece é, quando você reduz carboidratos, você vai ter uma grande quantidade de ATP, que é aquela nossa moeda, né, energética, sendo quebrada para fornecer energia e se tornando em AMP. Esse AMP é uma sinalização de que a gente tem pouca energia. E é justamente essa quinase dependente de AMP vai receber essa sinalização. Junto, né, com a quantidade baixíssima de glicogênio, ela vai ser ativada. E aí, por exemplo, no nosso tecido adiposo, esse AMPK acaba inibindo essa ACC, que é a acetilcarboxilase, e ela facilita a entrada de gordura lá dentro das nossas mitocôndrias, que é onde a gente vai quebrar para fornecer energia, que é um processo chamado beta-oxidação, né? E aí, isso vai fazer, por exemplo, que na musculatura ela tem uma maior eficiência energética de utilizar essa gordura e ela fica mais treinada para pessoas, né, que fazem treinamentos longos. Então, como nós enfatizamos, né, que a gente para e a gente revê tudo bem direitinho. Quando você tem uma limitada reserva de glicogênio, né, quando você tem também um treinamento com baixo glicogênio, você vai ter maior quantidade de AMP, isso vai estimular a AMPK que nós falamos, e aí agora a gente fala desse fator de transcrição chamado PGC1-alfa. Ele é aquele responsável
por ele fazer um processo adaptativo. Por exemplo, quando a gente está passando bastante tempo sem se alimentar, o nosso organismo se adapta gastando cada vez menos. Quando a gente come bastante, o nosso organismo ele se adapta e vê aquele excesso de energia e ele resolve acumular. Então, à medida que a gente vai dando sinais para o nosso organismo, ele se adapta. E essa PGC1-alfa, ela está começando a se adaptar a pouca quantidade de energia e aí ela vai acabar produzindo, né, mais mitocôndrias, que é o processo que nós chamamos, né, de biogênese mitocondrial. Então isso faz com que a musculatura, né, fique mais eficiente, né, em quebrar gordura e utilizá-la como fonte de energia. Ok? Pois pronto, né, para resumir, o que a gente observou? Quando nós depletamos o glicogênio muscular, porque estamos sabotando a quantidade de carboidrato, quando nós fazemos restrição calórica, exercício de longa duração que quebra bastante energia e vai transformando ATP em AMP, e principalmente quando a gente associa o exercício a uma baixa de carboidratos, isso vai estimular essa PGC1-alfa, né, que é capaz de fazer biogênese mitocondrial. Então a gente pode concluir, né, que reduzir carboidrato, né, para esses praticantes de atividade física de longa duração, que é treinamento de endurance, realmente ajuda, né, a adaptar esse tipo de musculatura. Então, a gente percebe que isso é um período, né, que você pode ficar se alimentando com mais gordura do que carboidrato, e aí você vai passar um tempinho fazendo isso no seu treinamento. Ele não vai ser intenso, mas ele vai ter, né, bastante volume, e aí faz isso, né, até chegar um momento no qual você vai competir e aí você reverte o jogo. Aí é que começa o que nós chamamos de periodização. Volta a consumir mais carboidrato, aí o seu glicogênio vai ser bem preenchido e, né, a sua musculatura está bem treinada, né, com mais mitocôndrias e mais fortes. Então, o que nós podemos ver, né, dessa aula foi que, além dos potenciais, né, benefícios em reduzir risco cardiovascular e perda de peso, esse tipo, né, de periodização de carboidrato aumenta, né, essa relação MPK-PGC1-alfa, aumenta a quantidade de mitocôndrias, aumenta, né, a beta-oxidação dessa gordura na musculatura e deixa as pessoas, né, que fazem exercício de longa duração com a musculatura mais adaptada. Mas sempre lembrando, né, que consumir pouco carboidrato pode dar alguns efeitos adversos, né, que tem que ser observado, como pessoas que se sentem mais irritadas, com mais fadiga, um pouquinho de tontura, falta de disposição. Além do que, né, para as pessoas que estão enfatizando hipertrofia, é bem limitante, ok? Então, procure o seu nutricionista para ver melhor isso, né? E a gente fica por aqui, pessoal. Prontinho, pessoal. Era isso que nós tínhamos para falar sobre periodização nutricional de carboidratos. E se você gostou, se inscreve e clica aqui embaixo no canal para assistir mais vídeos sobre nutrição. Ok? Até a próxima, gente.